Teremos, então, o resultado do quarto trimestre do PIB aqui do Brasil. A expectativa é praticamente de estagnação quando a gente compara o quarto trimestre ao terceiro trimestre do ano de 2025, puxado principalmente pela indústria. A indústria é muito sensível a juros mais altos, ou seja, um dos setores da indústria que a gente pode ver uma desaceleração é a construção civil, que realmente é sensível a juros mais altos. A gente vê aí a construção civil, ela tende a desacelerar. Desculpe interrompê-la, mas você tocou num ponto muito importante, justamente por a construção civil tem estado aí numa situação bastante positiva com o lançamento de vários prédios, vários imóveis, construções, enfim. Isso tem trazido até movimentos muito positivos para o setor. Sim, realmente a gente vê porque com o ciclo de corte de juros, esse setor tende a se beneficiar. Então, o que a gente tem visto é um setor que está antecipando. Contudo, os próprios dados falando do IGPM, que pega ali o Índice Nacional de Construção Civil, nós temos visto os preços aumentando para a mão de obra. Então, realmente tem impactado, os custos estão maiores, mas o que esse setor tem visto? Que um ciclo de corte de juros, os juros mais baixos para financiamento pode beneficiar, então a gente vê eles antecipando. Mas olhando a indústria como um todo, é o que tende aí a impactar nesse último trimestre, falando de PIB. Então a indústria, realmente, a gente deve ter aí uma queda. Por um outro lado, falando de setor de serviços, acredito que venha uma alta, porque hoje a gente vê taxa de desemprego nas mínimas históricas, próxima a 5%, então realmente muito abaixo da média histórica, que é de 11%, e isso incentiva a demanda. Então acredito que o que pode equilibrar o PIB entre indústria será o setor de serviços. Mas ainda assim a expectativa hoje do PIB é praticamente de estagnação, tá? Uma pequena alta. A gente viu o IBCBR na semana passada mostrando uma alta de 0,4%, essa é a expectativa. Mas o que é importante agora, Francisco? A gente olhar para frente. Na economia, a gente chama isso de um carrego estatístico. O que isso significa? Qual que vai ser o impulso para a economia nos próximos trimestres, nesse trimestre que a gente está hoje? Então, se a gente vê uma economia estagnada no último trimestre, isso tende a refletir em uma economia que segue estagnada no primeiro trimestre, ainda que a expectativa é de uma safra recorde, falando do setor agropecuário, e isso corrobora aí até um crescimento, mas somente desse setor. Então, todo esse cenário, ele desenha perfeitamente aí para que o Banco Central venha com esse corte agora em março da Selic.